Pessoal, bom dia. Eu tô fazendo aqui algumas coisas para entrega de amanhã. E assim, a gente tem bastante coisa que era pra gente ter conversado em sala, né? Ter acertado e não dá, né? Às vezes até por causa da barreira de linguagem, a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, porque daí dá pra vocês usarem a legenda aí. Talvez fique mais fácil, né? A respeito dos mapas que tem que reentregar, eu vou dar uma padronizada neles ali. Então, vamos focar só no, na entrega de amanhã mesmo, que tem bastante coisa pra gente resolver, né? Seguinte, eu tava fui olhar, né? Fui ler tudo que a gente já definiu e vou explicar um pouquinho assim o raciocínio do plano aqui que eu fiz, né? Primeiro, a nossa gleba ela é meio que um sanduíche viário, né? Tem a Camilo de Leles aqui, e é 24 de maio, né? Se não me engano. São duas arteriais muito importantes, né? São duas espinhas dorsais, praticamente, da cidade de Pinhais aqui. E elas se convergem na nossa gleba. E aqui mais para o sul tem a Avenida Iraí, que também é uma espinha dorsal de toda essa segunda metade de Pinhais, né? Então é um encontro de três arteriais ali, né? Eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que fazer então é consolidar, né, essa conexão que hoje a Avenida Iraí conecta aqui pela Camilo de Leles, né? E é um cruzamento só, né? E tem espaço aqui para intervir. Ela já está praticamente pedindo para que aconteça isso, né? Então começa por aí o nosso projeto, né? É, outra coisa também, a gente tem o bosque municipal aqui. E no sul da gleba ficou acertado, né, de a gente transformar essa região das araucárias aqui em um segundo bosque, né, para contar as áreas verdes, né. E se a gente for observar bem, vou até botar um mapa de áreas verdes aqui, meio que tem todo um percurso de áreas verdes cadastradas, né, de um ponto até o outro. Então, o que que eu pensei? A gente transformar essa rua que corta nesse sentido em um corredor verde, ligando os dois bosques. Um corredor verde, assim, como um mini parque linear, né? Uma avenida, um boulevard. E, e uma avenida pedonal, não, não voltada para carros, né? Dá para passar carro ali, mas não é o foco, né? É uma via maior, mais larga, com bastante arborização, né? E isso seria o eixo central, né, do nosso projeto. Uma das coisas que o professor falou muito é que a gente está sem uma conceituação, sem um partido definido, né? A gente está sem um rumo para o projeto, sem um direcionamento. Então, acho que é um bom começo, né? A gente trabalhar tudo em volta dessa via central, né? E se a gente for observar aqui bem no meio, tem de todos esses maciços florestais, esse aqui é o único que sobreviveu, né? Se a gente tirar aqui o layer, aqui tem árvore, né? Nos outros pedaços não tem. Tá cadastrado como floresta, mas não tem mais árvores ali, né? Agora aqui tem. Por quê? Porque aqui tem uma casa de repouso, né? E ela fica bem no centro da gleba. Então, eu acho que seria interessante a gente aproveitar isso, né? Transformar esse meio, esse centrinho aqui num núcleo calmo, vamos dizer assim. A gente criar as conexões, né, entre a gleba e tudo, mas manter a atividade voltada para as extremidades, que é onde mais precisa ativar as fachadas, né? E aqui no meio a gente manter esse caráter um pouquinho mais tranquilo, né? Esse é o segundo ponto. Outra coisa, questão de marcos. A gente tem aquela igreja, né, bem no alto do morro.
Se a gente for descendo, tem aqui no centro esse núcleo onde tem várias. Tem escola, né? Um SESI, uma APAE, a Unicesumar aqui. Que a gente também considerou em deixar esses usos aqui do jeito que estão e colocar junto deles os usos institucionais, né? Que precisar. A área de doação, né? Deixar aqui nesse centro. E se a gente descer mais um pouco, eu não lembro se estava no diagnóstico isso, se alguém percebeu. Eu li lá, mas não achei. E quando eu tava olhando o mapa, assim, passei em cima, demorei para perceber também que aqui tem a estação de trem, a estação ferroviária de Pinhais, né? A gente passou na frente a pé e nem parece ser uma estação ferroviária, mas é. É um prédio histórico e é um potencial, né? De repente, a gente não tem como fazer isso, né? Como determinar isso, mas poderia a gente planejar em volta de uma reativação dessa estação, né? Nem que seja como um museu, alguma coisa assim, né? Enfim, é um marco também. E na mesma reta, né? Na mesma linha. Então o que que eu pensei? Aqui, nesse eixo, a gente deixar os usos institucionais e fazer um corredor cultural, né? Em vez de ser só comércio normal, fazer é, destinar para usos culturais, né? Outro ponto, o hospital geral que tem aqui em cima, né? Hoje, para acessar ele, a gente tem que dar a volta na gleba inteira, né? Ou ir pelo meio aqui e fazer essa curvinha. Seria interessante a gente pegar essa rua e ligar ela direto no hospital. É um acesso direto da Avenida Ayrton Senna, né? E se a gente cortar um novo cruzamento aqui, que já tem uma rua ali, né, preparada, a gente não só estabelece essa conexão com o hospital, mas também desafoga um pouco do trânsito, do tráfego dessas duas arteriais, né? E se a gente for observar, para lá do hospital também não tem nada, né? É um bairro normal, residencial. Então eu não acredito que essa rua ficaria com muito tráfego, né? Acho que seria válido a gente fazer essa conexão. Bom, dito isso, eu fiz aqui um diagrama mostrando essas questões, né? Tem aqui as arteriais que já existem, em laranja aqui a conexão que a gente pretende fazer, com a conexão do hospital também. O corredor verde cortando a gleba, com o núcleo calmo aqui no meio, né? O eixo cultural, ligando os dois marcos. E, que também é importante, os eixos comerciais. Por quê? A Camilo de Leles ela é uma rua muito comercial. Só que a gente andou lá e quando a gente chega nesse pedaço, parece que desaparecem os comércios, né? E aí quando chega no cruzamento é uma rodovia praticamente, né? Então não tem incentivo nenhum para as pessoas andarem aqui. Dá para a gente muito bem trazer o comércio até aqui embaixo, consolidar esse eixo em volta da igreja, né? E da mesma forma aqui nessa esquina, que também é um outro cruzamento horroroso, né? A gente poderia ativar essa fachada com o eixo comercial, que é o que a gente já tinha conversado, salvo engano, né? Um ponto importante. Nesse cruzamento, se a gente for olhar bem aqui, hoje ele é só uma ligação dessa avenida com a Ayrton Senna, né? E tem um tubo aqui, é meio bagunçado o negócio. Se a gente considerar conectar a Iraí aqui em cima, não só é um novo acesso lá para a região sul, como também é a porta de entrada para o Parque Autódromo, que é este projeto do escritório do Jaime Lerner, né? Que quando tiver construído vai ser um polo de fluxos que, né, vai trazer um tráfego muito grande para esse cruzamento. Então isso aqui é talvez um dos pontos mais críticos
do nosso projeto. E uma outra coisa também, quem desce do tubo aqui não consegue, consegue, mas é muito difícil chegar do outro lado lá, né? Quem dirá então chegar para as outras partes do bairro? Não dá. Então precisamos focar nessa questão também, né? Ter um incentivo para usar essa esquina, para ela não ficar mais morta, e trazer as pessoas do tubo para dentro do bairro, né? Que é a diretriz que está aqui nessa linha cinza, né? Tanto desse tubo quanto daquele tubo de lá, né? Certo? Então, pensando em tudo isso, eu desenhei uma nova versão do nosso layout. Deixa eu só achar ele aqui. Vou tirar o Google Satélite. Aqui. Desse lado para cá é quase igual, mas desse lado para cá ficou com algumas diferenças. Aqui a gente tem o nosso corredor verde. Se a gente for olhar, ele está acompanhando todos os maciços florestais ali, né? A gente talvez tenha que deixar alguns desses como área verde, eu não sei. A princípio vamos considerar, né? Na correção talvez o professor fale que não precisa, né? E aí a gente destina para outra coisa. Mas é a espinha dorsal dessa parte da gleba, né? Com essa outra via paralela a ela. E nesse lado as vias saindo de maneira radial. Aqui a gente estabelece aquela conexão. Eu trouxe essa via aqui que volta para Ayrton Senna um pouco para cima para conectar lá com o norte da gleba. E aqui a gente pode fazer uma rotatória, sei lá, alguma coisa, né? Tem que pensar numa intervenção aqui, né? Para as próximas etapas. Que mais? Aqui mantém a mesma coisa, né? E eu queria também um feedback nessa parte aqui. Por quê? Tem a conexão a ser feita com o hospital. Mas essa rua aqui, paralela, também tem bastante bares, restaurantes, né? Então seria interessante trazer essa conexão para cá. Não sei o que fica melhor, se só essa rua, ou as duas, formando esse triângulo aqui, como uma praça ou alguma coisa assim. Mas, ou talvez deixar isso aqui como uma passagem de pedestre, né? Precisamos definir isso, certo? O que mais? Bom, com essa base, eu fiz aqui um plano de uso, né? Uma divisão de como a gente vai distribuir os usos, né? Em verde está aqui as áreas verdes, né? Obviamente. O bosque aqui. E aqui em volta da casa de repouso tem bastantes maciços florestais, né? Não só para respeitar o cadastro dos maciços, mas também para criar esse ambiente um pouco mais tranquilo, né? Evitar de trazer para perto aqui o comércio, né? O comércio ficaria então centralizado nesse núcleo. Na verdade, tudo fica centralizado nesse núcleo aqui, né? Tanto o comércio, a parte cultural da igreja, daquela ruazinha lá, né? A parte institucional que fica aqui também, né? Ficaria tudo centralizado nessa parte. E um outro núcleo comercial aqui, nessa esquina, né? Talvez com uma cara diferente, não sei. Vamos ver isso mais pra frente. A gente pode ver aqui que eu deixei um pouco maior essa parte. Por quê? Se a gente for olhar, aqui é onde está o mercado hoje, né? O supermercado. O professor falou que não precisa deixar, pode tirar, mas eu acho que seria interessante manter, talvez não esse mercado gigantesco aqui, mas algum uso de supermercado também, porque a gente vai trazer uma grande quantidade de pessoas para morar em volta aqui, né? Então seria beneficial ter
um mercado ali logo na porta da sua casa, né? Então, deixei aqui reservado um espaço maior para esse fim, né? Não tão grande quanto o que já tem ali, mas ainda assim um pouquinho maior. Aqui em laranja a gente tem. Só pegar aqui. Em laranja é residência, né? Veja que nesse eixo aqui interno não tem comércio, para preservar o caráter de tranquilidade, né? Só vai ter lá para frente. E que mais? Aqui eu coloquei uso misto, né? Na realidade a gente tem que definir um pouco melhor isso. A ideia é que o comércio principal seja da Rua Camilo de Leles, né? E em volta desse comércio a gente tem uma mescla, né? De residências, de prédios de médio porte com uso misto, né? E aqui também a mesma coisa, uma atividade comercial um pouco menos pronunciada, mas ainda é bom criar, né? Para ativar essa fachada. E um pedacinho com casas unifamiliares, né? Como uma extensão desses bairros que já tem aqui mais para o norte, certo? O que a gente tem que pensar agora? A questão das tipologias, porque esse uso de solo aqui ele é bem raso, né? O que eles querem mais é a gente definir as tipologias. O Francisco tinha mandado uma imagem no grupo com 3 tipologias, né? E o layout é basicamente o mesmo, né? Vamos fazer daquele jeito mesmo. Manter ao redor dessa esquina uma tipologia maior, né? Mais densa, mais alta até. Ainda com atividade comercial no térreo, né? Mas aqui toda essa parte aqui, tanto essa laranja quanto a roxa, são tipologias altas, né? Com prédios com bastante gente. Do núcleo calmo para lá, a gente mantém uma tipologia mais média, né? Médio porte, não só para diminuir os fluxos, né? Mas também para preservar a questão da paisagem, né? Aqui é uma região mais alta, se a gente fizer um prédio muito alto aqui, vai encobrir, né? Todo o entorno aqui. Mantém os prédios um pouquinho mais baixos, né? E fica tudo nivelado. E também os prédios mais altos na beira da rodovia, eles servem como barreira de som, né? Para conforto. Essa tipologia segunda aqui, média, se estende por toda essa zona comercial, incluindo onde tem uso misto, certo? Então, precisamos definir isso na peça gráfica final. E aqui onde está amarelinho é uma tipologia de casas, né, unifamiliares. Que é interessante ter, a gente poderia estender o uso médio para tudo, né? Mas é interessante ter as casas unifamiliares como uma comunicação com o resto do bairro, né? E também, caso a pessoa não queira morar em prédio, mas ainda quer usufruir do bairro, ela tem a opção de comprar um terreno aqui e construir, né? Certo? Então, com tudo isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa definir as tipologias, fazer plantas e cortes dessas tipologias, né? São desenhos de um quarteirão com um exemplo, né, de edificação, do jeito que vai ser. Eu acho que seria interessante até colocar o perfil viário junto, né? Porque tem que ter os perfis viários, né? Também. O que leva a esse ponto, né? Precisamos definir o perfil viário dessa espinha e, e das outras vias também, né? A parte da hierarquia viária, da integração do transporte público, eu vou fazer. Mas aí essa questão das tipologias eu vou deixar para vocês, certo? Vejam aí o que vocês acharam.
me deem um feedback, comentem o que acha que precisa mudar e vamos fazer, porque tem que entregar amanhã, né? Tá certo? Bom trabalho.